Estou. Comecem lá isso. Olá! Sejam bem-vindos a mais um... Nossa, estamos na mesma sintonia. Máxima! Sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio da segunda temporada. Certo, e hoje temos mais uma convidada. Ela tem 20 anos. No que toca ao seu Fiat 500 tem muito azar, pois ele passa a vida no mecânico. É extremamente criativa e estuda design gráfico. O seu nome artístico é Numare, acho que disse bem. Mas no que toca à sua identidade, o nome é Catarina Alves. Sem esquecer que é responsável por quase todo o nosso design do podcast. Olá, Catarina. Olá! Então andas bem disposta, nervosa? Não Queres estava. tossir? Sentes aí alguma coisa na garganta? Eu sinto que se começar a tossir é que vou ficar nervosa. Ok, pronto, vamos passar já para a primeira pergunta, que é muito fácil. Força. Ok. Não sei se ouviste o nosso episódio com o Castro. Ouvi. Pronto, então se calhar já te preparaste um bocado antes de Exato, chegar Sim, aqui. e a linha é a mesma, ok? Portanto, a nossa primeira pergunta é: quem é Catarina Alves enquanto pessoa? Bem, eu considero-me uma pessoa criativa, não é? Como já foi dito, muito bem disposta, um bocado ansiosa também e por isso estar a tentar falar mais baixo do que é, mais baixo não, mas mais devagar do que é suposto e amiga do amigo e sobretudo uma pessoa que gosta de transmitir uma boa vibe. Ok, bem. E aqui noutra onda quem é a Catarina enquanto artista? Extremamente preguiçosa. Porque precisa muitas vezes de um relógio, mas que quando se senta à frente do computador, porque agora estou virada mais para a área digital, perco o tempo e acabo por ficar muitas horas ao computador. O problema é que gostava de ficar mais horas do que Acho que ficas. as que fico. Sentes que não consegues muito bem calcular o tempo e imagina distribuir bem o tempo, então quando vais realmente para o computador é aí que perdes muito tempo. Percebes onde eu quero chegar? Sim, eu acho que como todas as atividades em que eu estive ao início, costumo sempre dar o primeiro passo, como metaforicamente sair da cama para ir fazer alguma coisa, mas depois quando chego gosto de estar e perco o tempo nessa situação. E é a mesma coisa, mas não é só enquanto artista, mas também às vezes enquanto com os amigos, mesmo para a faculdade, até começar demora sempre um bocado, a mais do que é suposto. Ok, boa. Tu achas que transmites, agora tipo, nesta diferença do que é a Catarina enquanto pessoa e enquanto artista, tipo, não sei se tu queres dizer qual é a diferença maior ou se há alguma diferença notória entre estas duas facetas, digamos assim, ou se transpareces muito aquilo que tu és enquanto pessoa para a tua arte. É assim, acaba os dois universos, vamos chamar assim, a única diferença é que enquanto indivíduo da sociedade, acabo por tentar sempre ver o lado positivo das coisas, enquanto designer ou aprendiza, eu tento ver as coisas que eu não gosto, que eu acho que estão más e transmitir o meu lado crítico sobre o assunto. E quando estou com os meus amigos ou quando estou com os meus familiares, gosto mais de aproveitar o momento com eles e não pensar nas partes más. E então, enquanto artista, gosto de fazer uma introspecção sobre a sociedade. Ok, achas que és mais crítica então enquanto artista? Exatamente. E acho que é um bocado importante também nós como pessoas de fora, e acho que o podcast também serve um bocado para isso, para nós darmos uma opinião mais pessoal até. E eu pessoalmente, enquanto como artista e seguindo a tua página no Instagram e vendo alguns trabalhos, acho genuinamente que tu demonstras muito também é uma parte que és. Imagina que a parte de se calhar de refletir mais e a parte mesmo que estavas a dizer, se calhar é sempre um lado se calhar mais crítico, obviamente, porque é essa veia artística que puxa sempre o lado mais crítico, mas essa parte da reflexão, de passar mesmo uma mensagem, acho que é aquilo que tu és também enquanto pessoa e acho que essa parte passa muito bem, pelo menos eu enquanto apreciadora ou que vejo, acho que sim. Não sei se é esse o teu intuito, mas acho que essa parte passa um bocadinho.
Pronto, eu quando criei a página, eu não sei se vou responder algo que já está planeado. Não, até não espreito. Mas Ela já estava a espreitar o que é que nós estávamos a... acho que assim me dizer, a Catarina também é uma pessoa muito batuteira nos jogos. Curiosa, és curiosa É, só, não és curiosa. batuteira, és É curiosa. só ser curiosa, não se consegue. Pronto, mas eu quando criei a página, a história começou assim. Eu fui para a Universidade de Belas Artes do Porto e que era uma coisa que eu queria muito, e quando eu cheguei lá, normalmente os cursos de lá são de 4 anos, e então eu à conta das atividades que havia da primeira semana, acabei por fazer logo algum tipo de amizade, de proximidade com os mais velhos do 3º, 4º ano, que acabaram por mostrar-me como é que era a cidade e as atividades e mesmo a própria escola, e acabei por me sentir inspirada por eles, porque todos já tinham projetos deles próprios, que começaram como freelancers, desde marcas de roupa, ou então páginas no Instagram, no Behance, que é uma espécie de Pinterest, só que mais profissional. É tipo o LinkedIn para artistas? Exato, é mesmo. Já não linkei a É mesmo. Pronto, e eu senti-me inspirada por aquilo e queria começar algo, mas não sabia como, porque também não tinha assim muitas bases, e também não tinha nenhum contexto ou uma marca que quisesse que fosse minha mesmo, porque era inspirada por muita coisa, mas não tinha Nada propriamente assim pessoal. alguém olhasse para aquilo e dissesse que era meu. Pronto. E então depois eu decidi que não queria mais fazer aquele curso, e fui para outra universidade, para outro curso da mesma área, mas não a mesma coisa, e à conta da primeira proposta de um trabalho, nós tínhamos que criar a nossa identidade gráfica, que era um cartaz e os cartões. E pronto, eu decidi, ok, ótima ideia, porque tive um ano todo a dizer que ia fazer e não fiz, e agora tenho que fazer mesmo algo meu, e que tinha de ser em nós enquanto artistas, enquanto designers. Ok, vou fazer a sério. Pronto, e então comecei a fazer por um cartaz, que acho que é a minha primeira publicação da página, e que atrás é uma espécie de dualismo entre o eu como uma cidadã e o eu enquanto alguém que espera a ser reconhecida a nível do design. Pronto. E fiz o cartaz e o cartão e comecei, ok, tipo, eu não quero pôr ali Catarina Alves. Eu gosto do meu nome, mas queria algo que ficasse... Não tinha que ficar no ouvido, mas tinha que ser algo diferente. O que depois acabou por sair furado, porque descobri que há um restaurante em Famalicão que tem o mesmo nome que o meu, só que sem um E, mas pronto. Que teu, que tens um restaurante. Com o meu nome Não artístico. Pronto. Mas, pronto, para eu decidir o nome, Numare não é propriamente uma palavra comum. Nem sequer é uma palavra, mas esse também não era o objetivo. Sim, e qual é que é, imagina, nós também tínhamos essa pergunta mesmo, e agora estás a tocar nesse assunto, para nos explicares mesmo o teu nome. E para associar, se calhar, isso é um bocadinho à tua veia artística também dizermos. E a ti enquanto artista. E, portanto, pegares aí nesse assunto seria... Dizermos já, como é que se chama a tua página do Insta? Numare, e depois tem um underscore. Exato, Numare Só Numare underscore, para quem quiser. Nós vamos deixar o link da página descrição. da Catarina tanto no YouTube, na descrição do YouTube, e também vamos publicar coisas no nosso Instagram com isso. Mas pronto, também já fica aqui dito o nome. Pronto, foi assim. Eu, nesse tal trabalho para a faculdade, estava à procura do nome e então comecei por procurar, não se riam, mas palavras bonitas no Google. Tu escreveste mesmo palavras bonitas? Sim, sim. Sabes que eu fiz isso? muito Eu fiz bom. isso quando criei o nome para a Pingy. Para aí ver. Nomes de cadelas para... Nomes de cadelas. Nomes de cadelas para a minha cadela. Eu ia dizer isso. Pronto, e então, se não foi palavras bonitas, foi alguma coisa assim do género, porque sou muito ligada ao simbolismo e queria que a palavra tivesse um significado que eu me identificasse. Pronto, e então comecei a fazer scroll e até que encontrei 3 palavras, uma delas não me recordo, sei como era tertúlia, outra era marés
e a outra não me estou a lembrar. Mas pronto, então, só que a tertúlia era muito grande. Parece uma coisa muito formal também, não sei. Sim. Também dá-me um ar mesmo mais... E tertúlia eu acabo sempre por ligar a uma coisa que é mais falada do que visual, e então descartei essa hipótese, mas o que eu gostei foi do significado. Pronto, e então segui com marés, só que marés leva acento, e eu estava a procurar uma palavra que não tivesse acento, porque em redes sociais, como o Instagram, em vez de ser marés ficava mares, tinha outra leitura e isso tinha outro significado. Pronto, e então nisto eu estava a explicar a um colega meu. Só que eu falo muito rápido, estou a tentar controlar isso, e então ele é brasileiro por acaso, e eu estava a explicar e ele assim: Catarina, tens de falar mais devagar porque eu não estou a perceber nada. E isto com sotaque brasileiro, não é? Que eu não sei reproduzir. Mas gostei do facto de não teres reproduzir, porque normalmente os portugueses têm uma tendência enorme de falar brasileiro. Nós gostamos de falar brasileiro, é estranho. Não, é tipo... mas... Sim, falámos, tipo, achámos que só colocando a entoação certa que já se foi brasileiro. Mas eu acho que não ia colocar a entoação certa. Eu também não. Pronto. E então eu assim, pronto, também deixa lá. E eu também só faço ilustrações quando estou numa maré de as fazer. Pronto. E nisto eu comecei a pensar, ele disse que eu falava rápido. Numa maré. E maré, se tirar o acento, fica maré na mesma, porque sem o S é maré, ponto final. Sim, não há nenhuma outra palavra que se escreve da mesma forma. Quer dizer, podia ser mar. Mas isso E então eu comecei assim, ok, numa acaba em ma, e maré começa por ma. Como uma pessoa que fala rápido, junta os mas, e ficou no maré. Porque a primeira era no maré, mas soava um bocado mal, então eu troquei. Mas é esse o contexto. O conceito, é uma história fixe para o nome. E acho que resulta. Sim. Depois, pronto, com esse trabalho comecei a criar isso, parti logo para... No final de acabar o meu trabalho, publiquei o cartaz, porque nos cartões tem um QR Code que liga à página do Instagram. E pronto, se bem que não tenho nem 5% daquilo que quero fazer na página, porque gostava de trabalhar com fotografia, para além do digital, e até porque quando comecei com, para além do cartaz, a seguir pus uma publicação, por acaso, apesar de esteticamente não ser aquela que eu gosto mais, porque depois eu peguei na minha cor preferida, que é o azul, e tons de azul, e acabei por fazer a cor servir de ligação para as ilustrações que tenho. Mas deixei ficar a segunda publicação que fiz, que é uma crítica à época natalícia, à solidariedade natalícia. Não, tem lá um texto para lerem, se quiserem. Pois era o que eu estava a pensar. Tu também em algumas obras tuas, algumas ilustrações, tu acabas por associar, pronto, explicares um bocadinho esse sentido crítico e associares a um texto. Sim, e essa parte até criativa pelas palavras, associar muito a parte do design a uma parte mais de escrita, que acaba por ser muito interessante, porque acaba por explicar também aquilo que queres passar a mensagem. Exato, porque às vezes eu sigo alguns designers, alguns ilustradores, e às vezes eu sei resultados, trabalhos muito bons, só que a maioria das pessoas não compreende porque eles também não tentam explicar, porque às vezes os artistas acham que as pessoas têm que perceber, e de facto têm, porque às vezes, na minha opinião, o que falta às vezes na sociedade é as pessoas perderem um bocado de tempo para serem observadores e verem o que é que está à volta. E uma pessoa que para 2 minutos a olhar às vezes para um trabalho de um artista, de um designer, não seja o que for, vai perceber muito, vai ver muito mais para além do que o superficial. E às vezes eu, quando acho que não vão conseguir ver isso, eu tento explicar, porque acho que também não pode ser só uma coisa... Sim, nós temos que educar um bocado a sociedade, certo? Imagina, porque eu acho que não há muito esse trabalho feito para a sociedade, que é tu vês para além de... E às vezes, se não formos nós, criadores ou artistas, de alguma forma, às vezes também a explicar, é um bocadinho nós estarmos a exigir que vejam alguma coisa que nunca lhes foi ensinar. Eu acho que é muito também no sentido que nós atualmente vivemos muito acelerados. Sim, então não paramos para apreciar de uma forma certa, sim. Eu concordo com as duas coisas. Agora, nesse papel, comigo eu penso assim, e acho que era o que toda a gente devia fazer, que era...
ok, eu não posso estar a querer impor, não é impor, mas não posso estar a querer mostrar uma coisa e estar à espera que as pessoas entendam se eu não fizer os mínimos para me explicar. E, Sim, tu numa obra acabas por ter que meio que manipular, entre aspas, as pessoas para aquele que tu queres que seja a interpretação delas, não é? Porque eu posso ver uma coisa e a Mariana outra e termos interpretações completamente diferentes. Imagina, mas isso também eu acho que isso acaba por acontecer na mesma. Por exemplo, tu tens imagina, tens uma até que é a paciência nada mais é do que a energia, por exemplo, e imagina, isto é uma mensagem clara, mas eu posso associar isto a um episódio qualquer da minha vida, uma crise que caminha, e a Mariana a outra, mas a mensagem está aí, e acho que é essa a parte bonita, que não é explicar que se tira a magia, aliás, até só acrescenta, porque até te leva a flutuar e a viajar em coisas até mais concretas, vá. Sim, eu acabo por, nessa página, eu tenho duas vertentes. Há essa parte mais emocional e mais ligada aos sentimentos das pessoas e não uma crítica à sociedade, pronto. Mas o meu, a partir de agora, e quando tiverem a ouvir este podcast, já está uma nova ilustração desta, digamos assim, segunda temporada de ilustrações, porque eu parei durante o início da quarentena, que a partir de agora vou tentar inspirar-me mais na sociedade e ser, o que estávamos a dizer há um bocado, uma observadora, analisar, parar, porque às vezes temos que parar, não é parar no tempo, porque eu acho que ganhamos tempo ao fazer isso, porque depois quando aparecem certos episódios na nossa vida, se nós é mais fácil resolvermos quando já vimos isso acontecer e uma das coisas que eu não é mais meu orgulho, mas é uma das minhas características que eu mais gosto, é conseguir analisar os outros, no bom e no mau, e conseguir tentar, quando chegar à minha vez, conseguir ultrapassar essas situações. E isso depois também se transmite nas ilustrações. Eu vou deixar um bocado essa parte dos sentimentos de lado, porque eu acho que já há muitos artistas e muitos designers a fazer, e eu acabo por sentir que se eu estiver a fazer, é muito comercial, e acho que não, e é mais do mesmo. Se bem que eu adoro e é até das coisas que eu mais consumo, mas quero-me virar mais para a crítica social e porque acho que tenho boas ideias, ou pelo menos tenho boas análises do que vejo, e às vezes por palavras eu não sou a melhor comunicadora a nível de em palavras, a falar, mas eu acho que posso usar essa, não vou dizer um dom, porque também tenho muito trabalho, mas essas minhas competências nas artes para passar essa palavra, porque, pronto, afinal, uma imagem vale mais que 1000 palavras, não é? Vamos encaixar esta aqui. Eu tinha uma curiosidade, que era mesmo isso que estavas a falar agora, que era quais são os teus objetivos para o futuro na tua página e também no teu trabalho mais pessoal e um bocadinho fora disto, que é a universidade. Tu já acabaste por dizer algumas coisas. Sentes que falta acrescentar mais alguma coisa àquilo que são os teus projetos futuros, ou sentes que essa parte é a parte que vais te focar mais? Estás só no início. Eu só estou no início, mas tipo 5%. Porque, é assim, o que eu tenho na minha mente, agora não sei quanto tempo é que eu vou precisar para conseguir, mas eu sei que mais tarde ou mais cedo vou lá chegar. Eu gostava de... Primeiro tinha que ter um catálogo muito maior de ilustrações e que fossem coisas sucintas, temas sucintos, mas ao mesmo tempo que fosse algo que sentisse que muitas das pessoas que veem a página se identificassem, e depois passar isso a uma marca, no sentido em sei lá, eu gosto de todos e mesmo cadernos, agendas, pronto, esse material assim mais personalizável. Pronto, era uma coisa que eu gostava de fazer, mesmo t-shirts ou assim, e depois gostava também de fazer no mesmo sentido da crítica à sociedade, implantar a crítica na sociedade. Por mim, e desculpa, Sr. Presidente Paulo Cunha, mas eu apetecia muito grafitar as minhas ilustrações nas paredes de Famalicão. E eu acordava. Isso era muito bom. É
assim, isso é uma coisa que já é meio Mais- que é um conceito que Sim, já é usado em antigamente era visto como ruindade. Se calhar não grafite, mas a pintura, nós temos muitos edifícios pintados por Então, uma... a própria Casa da Juventude neste momento está tipo, não é grafitada, mas Sim, tem pintada de uma forma yeah. mais até Por que não artística. sugeres isso? Mas eu quando digo dia chegas grafitar, com eu não aquele- digo do género pegar num muro E vai valorizar o e espaço. fazer ali Yeah. como se aquilo fosse o paint. Não é isso? Muito bom. Não, é do género. Por exemplo, agora tive outro trabalho da faculdade e então nós tínhamos que criar um stencil. Um stencil é, por Ainda exemplo... bem que vais tem- explicar, porque e eu ia sim. perguntar o quê. Pronto, por exemplo, faz de conta que eu queria desenhar, pintar um círculo na parede. E eu pegava numa folha, recortava um círculo, ou seja, fazia um buraco na folha, colava a folha na parede e com um spray passava por cima, ou seja, quando tirasse essa folha ficava lá um círculo. Certo. Ok. Pronto. Esse papel, esse que tem um recorte, é o chamado stencil. Ok. Pronto, e então eu na faculdade tive que fazer um stencil com a ilustração que foi no dia do lançamento, ou melhor, no dia do lançamento deste podcast, foi lançada também na minha página. Ok. Fiz esse stencil, cortei para um trabalho e, muito sinceramente, já olhei muitas vezes para ele e ia pensar em que parede é que eu ia grafitar aquilo. Eu apoio, eu posso ser cúmplice. Eu achei que tu ias dizer que já tinhas grafitado, tipo, num sítio qualquer, mas não querias dizer o sítio que era para tipo, pronto, não é? Se eu tivesse ali o stencil, eu juro que ia agora buscá-lo para grafitar uma parede só para dizer que tinha. Yeah. Mas ainda não tenho. Eu posso ser cúmplice desse momento. Podes. Adorei. Muito bom. Pronto, eu acho que se calhar passávamos para a próxima Sim. categoria. Já falámos aqui, acho que já falaste de pontos muito interessantes e se calhar até de coisas que nós não estávamos à espera que falasses, Já que muitos fizeram todo spoilers. sentido. Depois eu vou me sentir uma mentirosa caso não faça nada disto. Não, imagina, isto vai balançar aquilo que tu tens tanta dificuldade às vezes, que é tomar iniciativa. Ok, eu falei isto no podcast, agora as pessoas estão à espera que eu faça, agora eu tenho de fazer. E eu quando estiver já no caixão a pensar, eu não posso ir já. Ainda me falta grafitar uma parede na câmara. Muito bom! Pronto, então, visto que tu ouviste o nosso último episódio, nós temos mais duas categorias, digamos assim, ou Eu secções. adorava criarmos tipo uma música ou algum Um jingle. para este momento, tipo perguntas rápidas. Sabe? Tipo Oceano Pacífico. Tipo assim, yeah. Sim, pronto, vamos Perguntas comprometer rápidas. a fazer isso e no próximo episódio Ok. podemos tentar já ter assim. Vamos tentar. Exato. Vou só dizer que sou má com nomes. Mas Ok, pronto, tudo para já é só uma cena de perguntas rápidas. Ok. Ok, ainda não temos nenhum nome criativo para isto, mas vamos arranjar. Primeira pergunta é, tipo, tens que responder muito intuitivamente, Sim, ou é o rápido, máximo, ok? Ok. com o máximo de intuição que tu Na consegues. dúvida digo... opa, já falei do Paulo Cunha, não já? Tu, imagina, mesmo que nós portarmos alguma coisa, um nome que não te vem à cabeça, podes o nome que tu quiser dar. Eu não sei o nome de muitos designers, a Mariana também não. Pronto, só se alguém mesmo instruído na área tiver a ouvir isto é que... Na dúvida digo Zé Povinho. Sim, sim, Sim. Alguém há de se identificar. exatamente. Portanto, se pudesse escolher um artista ou um designer gráfico, não tem que ser especificamente um designer gráfico, mas se facilitar no teu raciocínio, para fazeres uma colaboração, quem é que seria? Samuel de Góis é um designer, um ilustrador brasileiro, que está mesmo no Brasil, e ele tem a imagem de marca dele é um coração, mas um coração mesmo humano, não aquela figura, o símbolo, o ícone do coração. E é mesmo engraçado como é que ele, de várias maneiras, com vários, aborda diversos temas, mas sempre com a imagem gráfica desse coração. E eu acho que o que me falta a mim é encontrar algo que seja a minha imagem. Sim, que as pessoas olhem e digam assim, é isto, é Pronto, dela. eu acho que para além da colaboração aprenderia algo Muito. importante com ele. Ok. E agora, o contrário. Com que artista ou designer gráfico nunca farias uma colaboração? Pá, podia dar aquela resposta politicamente correta a dizer eu, porque sou péssima em timings, mas vou tentar. Mas isto foi só para dar tempo para eu pensar no nome. em algum. Pronto, entretanto... Opa, muito sinceramente, não sei, porque mas eu vou argumentar o porquê de eu Ok. não saber. Ok. Sou uma pessoa muito crítica. E então, quando eu não gosto, eu elimino do meu cérebro, a não ser que seja uma coisa tão má, que tenha piada. E que tu gostes só de gozar, é isso? Sim, que tenha piada e eu passo a gostar porque ter piada. Isso é assim. Ok. E se deu que falar, se fez-me a mim falar ou pensar, Eu concordo muito é com porque fez um bom trabalho.
Porque às vezes a melhor maneira de nós... Concordo nos... mesmo com isso. Aquela cena de bem ou mal és falado. Exato, E não é só isso, imagina, as pessoas só falam naquilo que tem impacto. exatamente. E por isso é que às vezes as coisas mais mal faladas são aquelas as melhores, porque são coisas que realmente fazem impacto e que têm impacto, e as pessoas às vezes só gostam de criticar o que tem impacto. Só foi-me nesta pergunta. Só Sim, faz- acho que Bom. sim. Acho que sim. Estás quase a chegar ao fim desta... Estás a sobreviver. Ok, eu sinto que isto é um jogo e que eu estou a pensar e em tu és bem níveis. competitiva. Não, nós É assim, estamos mas a não podes ser manipular-te. batuteira. Pois é. Percebes? Nós Não estamos a podes ser manipular. batuteira, Catarina. Já foste batuteira nesta? Ok, agora tens de responder. Ok. Eu sinto que sou impostora Esta do é Among fácil. Us. Ok, esta é fácil. Eu acho que, tipo, só tens que pensar um bocado, mas... Qual é que foi o trabalho mais difícil que tu já tiveste que fazer até hoje? Ok, mais difícil. Muito sinceramente, Ou aquele que tu menos gostaste, se calhar, ou... é diferente. que te orgulhas menos. Posso-te dar 2 exemplos Ok. das 2 perguntas. Ok, o que me deu mais trabalho foi o tal cartaz que é a primeira publicação. Porque foi o marcar do início de um projeto que demorou 1 ano a ser falado, vou fazer, mas depois passou meses e meses e não fiz nada. Esse foi mais difícil. Agora, o que eu tenho menos... que eu gosto menos, talvez há 3 trabalhos que eu não publiquei na minha página e por essa Pronto, razão não estão lá, que foi para um concurso que eu fiz para a FNAC Eu vi. e que eram 3 composições e o primeiro e o segundo tinha a ver com os elementos e tinha a ver eu em relação aos elementos, e o primeiro e o segundo estavam muito bons, o terceiro, como eu disse no início, sou muito má com timings e desisti para a última, e então o terceiro não ficou assim lá grande coisa. Ficou um bocado descontextualizado dos outros 2. E aquilo acaba por se refletir um dos meus piores defeitos. E é por isso que eu gosto menos. Ok. Talvez um dia eu tenha coragem de o publicar. Sabes, só para fazer um parênteses, nós tínhamos aqui uma pergunta que era qual era a tua maior qualidade e qual era o teu maior defeito. E tu, sem nós fazermos a pergunta, respondeste às 2. Sim. Ganhei este jogo. Ganhaste o jogo. Totalmente. 2-0. Ok, agora, qual é o trabalho que mais te orgulhas de ter criado? Eu acho que o trabalho que eu mais orgulho não há um trabalho em si, mas pronto, isto agora acho que podiam-me pôr aqui uma musiquinha de fundo. Sim, a verter a lágrima. A verter a Não, lágrima. o meu, sabem qual é tipo o maior objetivo deste podcast para mim? Tipo, deste É para alguém chorar. Fazer alguém Por chorar. amor de Deus! Tipo, alta definição. Isso é a técnica mais básica que existe em termos de comunicação. E a Cristina Ferreira já tenta fazer isso muito, acho que não precisamos de... É assim, Podemos fazer alguém chorar de rir. isso é possível, mas facto não muito interessante, porque para a maioria das pessoas não quer saber, mas eu não deito lágrimas. Ai, não? Não. É tipo assim. O meu saco lacrimal arrebentou. Arrebentou. Mas choro muito, só não deito lágrimas. Sério? E ainda bem que isto não é Eu também achei que ela estava a gravado. gozar. Não, eu estou a falar a sério, mas ainda bem que isto não foi gravado, porque uma das Marianas, quem quiser adivinhar, que escreva nos comentários qual delas, depois eu vou lá e respondo, olhou para mim com cara de nojo quando eu disse isto. O que é? Juro. É a minha palavra contar delas. Agora nenhuma de nós vai comentar porque não queremos, tipo, Queimar a denunciar-nos. outra. Portanto, A impostora é Vilas Boas. para! Eu não olhei com cara de nojo, eu olhei com cara de espanto porque eu não sabia e não percebi muito bem. Ok, vamos nos focar. Por Qual isso- é que é então Não te estavas a o trabalho que julgar. mais te orgulhas de ter criado? Agora deixaste-me preocupada. Eu vou só dizer porque, é assim, a Mariana Vilas Boas claramente confirmou esta informação porque está a tentar se defender e argumentar. Passando Não! Oh, pronto. Passando à outra pergunta. Resolvemos isto depois. Então, ir a repetir depois deste momento, qual é o trabalho que mais te orgulhas de ter criado? Pronto, eu acho que não tem a ver com o trabalho em si, ou seja, não é nenhuma obra, vamos dizer assim. Agora até achei que subi para aí 5 patamares desta situação, uma obra. Estás mais profissional. É, mais O que tu fizeste conceituada. para Eu nós vou- foi uma obra. sim, eu vou sair daqui com já a licenciatura na mão. Não, mas eu acho que eu gosto, assim, quando eu acabar o curso, eu para além nesta parte das ilustrações, que é uma coisa que eu gosto de manter, mas sinceramente não sei, acho que gosto de tornar isto um hobby e não queria sentir que isto fosse mesmo um trabalho. Claro que se aparecer trabalhos nesta área, eu aceito, mas eu gostava de trabalhar com marketing de publicidade, com as empresas e assim, pronto, e não, desculpem, mas não vou dizer que foi o do vosso podcast.
Apesar de estar... Foi muito intenso. Foi intenso, foi intenso. Foi em... Foi um desafio. Sim, em contagem decrescente. No sentido em que foi muito rápido, tenham calma. Pronto. Não, mas... eu já fiz alguns logotipos para um café de um amigo meu e coisas assim do género. Mas... acho que o maior desafio é ver como é que essas coisas são avaliadas pelas outras pessoas. Ok. Do género, ver qual é a reação das pessoas que rodeiam as pessoas para quem eu acabo por trabalhar, os comentários. E mesmo e quando é em relação às minhas ilustrações, é ver, por exemplo, alguns comentários, não que fazem diretamente nas publicações, mas às vezes que mandam mensagens para mim, a dar feedback e isso. E eu acho que não há nenhum trabalho assim que eu me admire mais. Eu gosto é dos resultados, das consequências dos meus trabalhos. Do impacto que causa nas Sim, pessoas. Boa. Bem, vamos então à Acabaste de última me dar a volta e categoria. responder, tipo... Não, mas Estamos a ganhar outra vez, 3-0, continua. Já estou impostor. Isso é isto lindo. Ok, vamos à última categoria. A última categoria vai muito ligada à tua criatividade e à arte que vive em ti. E queremos que digas então o teu favorito em cada Cada uma categoria, destas... basicamente, que nós vamos dizer, ok? Pronto, vamos a nomes, estou lixada. Sim. Então. Agora não há volta a dar, Imagina, não podes agora dar um discurso e todo tem que bonito. ser, Pois é. exato, e tem que ser só uma palavra e siga, Ok. ok? Portanto, começo eu. Uma série. Concentra. Uma série? Shadowhunters, não me julguem. Ok. Uma cantora ou um cantor? Opa, eu agora ando no Bryson Tyler, mas não sou bem inglesa, não sei se é bem assim que se diz. Deixa lá, ninguém julga. Um designer favorito. Já não pode ser Samuel de Góes, que é o meu preferido, mas posso pôr um artista desta vez. Sarah Feio. Ok. E agora um poema ou um cronista que tu gostas muito? Bem, eu vou dizer um poema que eu sei de cor. Mar Salgado. Pensei que era para Não é continuar. Mar Salgado, é Mar Português. É mar Não, mas eu pensei que ias fail. começar a tipo, Não imitar o poema. não vou. Eu disse um poema, mas queria dizer poeta, acho eu. Ok, Fernando Pessoa. Que era poeta ou cronista. Mas podes declamar esse poema Pá, também. exato, vamos acabar o podcast, este episódio, a declamar o poema, por isso nós sabemos as três de Eu cor. acho que vocês querem tenho ter certeza, ouvintes já. para o próximo Não, podcast. porra, toda a gente gosta deste poema. Claro. É impossível não gostar. Este poema é muito bom. Sim, mas eu não tenho certeza se não sei de cor. Mas pronto, tentámos e depois também... Se eu não me enganar, metemos o som por cima. O som de fim. Ok. Catarina, primeiro, muito obrigada por ter estado aqui. Pronto, agradecer-te muito. O gesto de pânico de já acabou. Pronto, Ainda agradecer falta uma pergunta. Exato. Falta a pergunta. A pergunta. Ei, pronto. Pronto, mas agradecer-te muito por estares aqui. É sempre bom quando nós trazemos pessoas que nos damos bem também e dar a conhecer o trabalho delas e numa forma mais pessoal. Eu admiro muito o teu trabalho, é uma parte que eu gosto muito, é uma parte artística que eu sinto que também viveu em mim, mas que nunca fui muito Acho que a desafiada. Mariana está quase a chorar. Conseguimos meter alguém a chorar neste podcast. Certeza, fui eu. Pronto, não, mas é um trabalho que eu admiro muito e por isso agradecer-te muito por ter estado aqui. Sim, tu é que devias estar a Muito chorar, porque ela está-te a elogiar aqui de Mesmo, uma forma mesmo. mesmo. Eu tô Ela se puxa, Ela vai- a última ela vai- lágrima que tu tens aí Ela vai para usar isto deitar. contra mim. Eu estou a chorar simbolicamente, percebem? Eu estou a Sim, tentar sim. transmitir mentalmente para vocês. Nós não estamos a ver, não é? Tipo, não está... Porque as águas arrebentaram. Sim, e porque também não é muito interessante eu estar aqui mesmo a chorar. Claro. Não há uma câmara. Exato, não há uma câmara para ver. Então eu estou a tentar transmitir pela minha voz esse sentimento, Começa a percebem? tremer. Sim. Pronto, e vamos à última pergunta. Estou a sentir os Deste olhares. episódio. Está tenso. Ok. Catarina. Mariana, Se pudesses se eu pudesse eliminar eliminar uma frase ou expressão para sempre, qual seria? Ela estava com a pica toda, tipo, aqui a imitar a Mariana. É que E quando acabou ela ficou com uma cara de pânico, tipo... O que é que eu vou O que é que eu vou dizer agora? Bem, Pode ser uma cena que as pessoas te dizem. é? Pronto, Sim, é que eu tenho não gosto muitas de ouvir. alcunhas. E a minha professora de Filosofia, no meu 11º ano, ao fazer a chamada, eu para além de ser Catarina sou Alves. Eu não sei se devia estar a dizer isto. Já se temos eu o nome no tivesse usado início, contra ti. portanto é assim. Pronto, não, é o Ana. É o que eu vou dizer a seguir. Por isso é que depois disto, isto vai ser eliminado e eu nunca mais vou olhar para as pessoas que me chamarem com este nome. Ok. Pronto. E a cadela da Mariana está a subir por mim acima.
Você tem que perceber que Ela o nosso estúdio é todo... Este podcast não seria o mesmo sem o som das patas dela, percebes? Eu também acho que não. Desculpa, cortamos o teu raciocínio. Não faz mal. Vou ter isso em conta e demorar mais uns segundos. Pronto, eu quando andava no 11º ano em filosofia, a minha professora gostava de nos tratar como nós fôssemos crianças e chegava às aulas a dizer bom dia, marretinhas, e escrevia assim no quadro com tipo Ai, meu Deus. nas partes em branco das letras fazer lá smiles e assim, e ela fazia chamada, falava também muito rápido, e havia uma outra Catarina na minha turma, que também era Ana Catarina, e ela dizia o nome dela primeiro e depois dizia o meu e só dizia o primeiro e o último, que era Ana Alves. Só que agora, um desafio para quem está a ouvir lá em casa. Ai meu Deus, já estou a ver onde é que isto vai dar. Tentem juntar, da mesma maneira que se juntou numa com a Maré, a Ana com a Alves. Pronto, e ficámos assim. Muito bom! Eu adoro como os nossos convidados têm levado isto tudo para vertentes diferentes. Ela levou mais para engraçado. Não, mas pronto. Acabou, aqui. Catarina, Fica podes- a pergunta no ar, como é óbvio, porque este podcast... Quem adivinhar, que escreva para aí. Escreva nos comentários do YouTube. Do YouTube. Quem está a ouvir no Temos Spotify. comentários no YouTube ainda, ninguém comentou. Pronto, e eu vou lá comentar. A dizer, sou a impostora. Bem, pessoal, obrigada e até ao próximo episódio. Até ao próximo episódio. Tchau.